Estamos avançando nessa série de sermões chamados A Resposta, hoje respondendo à pergunta: como pode ser o cristianismo a resposta ao mundo? Diante de um mundo com tantas religiões e um mundo que questiona o próprio cristianismo, que muitas vezes se apresenta com as suas facetas complexas, às vezes o envolvimento com a política, muitas vezes a questão da sua relação com a violência no passado, um exemplo, a própria Inquisição, e tantos outros fenômenos sociais, políticos, religiosos, financeiros, éticos, que colocam às vezes em xeque o testemunho cristão. Como assim, então, o cristianismo pode ser a resposta? E hoje pela manhã eu tentei contribuir na resposta a essa pergunta, primeiro ajudando a fazer uma clara distinção entre o cristianismo e os pseudo-cristianismos, ou aquilo que se chama de cristianismo, mas nada tem a ver com o evangelho de Cristo e com a pessoa de Cristo. E disse pela manhã, se você não pôde assistir a palavra, a mensagem que foi ministrada pelo culto às 10 da manhã, disse que o verdadeiro cristianismo reside na autoridade das Escrituras. Ele é bíblico, ele é centrado nas Escrituras, porque as Escrituras nos revelam a pessoa central do cristianismo, que é o próprio Senhor Jesus. E nós vamos avançar nessa noite, agora olhando nessa autoridade das Escrituras para a pessoa de Cristo. E vamos tentar responder se de fato o cristianismo é a resposta que esse mundo precisa. Inclusive, já que o cristão, ele diz o seguinte: essa é a única resposta da parte de Deus. Não existe outra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então existe uma resposta, não duas, 3, 10, 20 e assim por diante. Mas será que de fato podemos afirmar isso sem arrogância, sem prepotência? Pelo contrário, com profunda humildade e reverência na presença de Deus? Vamos então aprofundar esse pensamento à luz das Escrituras. Eu queria que nós lêssemos uma porção da palavra e nós vamos avançar nessa discussão. Mateus capítulo 16, versos 13 a 17. A Escritura diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem quem eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Há uma tentativa sistemática de se fazer uma separação entre o Jesus bíblico e o Jesus histórico. Se você observar, em muitos lugares do pensamento, em muitos ambientes acadêmicos e filosóficos, se tenta dizer: tudo bem, a Bíblia fala sobre Jesus, mas o Jesus da Bíblia é um mito, é uma construção, ele não é real. E se você observar, inclusive, grandes pensadores, construindo essa linha de raciocínio, destruíram a fé de comunidades inteiras em um Jesus bíblico. E eles começaram a correr atrás do Jesus histórico, aquele que estivesse atrás do mito. Vamos descobrir aquele que está atrás do mito, porque o que temos na Bíblia é o mito, não é o Jesus que existiu. Porém, à medida que as décadas vêm passando, e a pesquisa bíblica
vem se aprimorando. E os processos, inclusive científicos, como os processos arqueológicos, a manuscritologia, a análise literária e tantos outros modelos de pensamento lógico, eles têm se aprimorado. A visão de que é impossível separar o Jesus bíblico do Jesus histórico vai se consolidando. E eu não estou falando aqui de fé do cristão, eu estou falando do que vem acontecendo no mundo acadêmico. Cada vez o óbvio se mostra. Não existe Jesus bíblico e Jesus histórico. O Jesus da história é o Jesus bíblico e o Jesus bíblico é o Jesus da história. E ponto. Vou dar só 2 exemplos práticos para vocês. Anne Rice, grande escritora, talvez o livro que ela escreveu que você conheça, que se tornou um best-seller, que é Entrevista com Vampiros, e aí ela tem vários livros famosos. Anne Rice é uma grande acadêmica da área literária. E ela é uma pessoa que se especializou em mitos. Tanto é que todos os livros dela, basicamente, são livros de ficção. Ela foi chamada, há alguns anos atrás, para fazer um trabalho acadêmico sobre os mitos do Novo Testamento. E até então, ela era uma ateia. Ela não cria em nada, não cria em Deus, não cria em Cristo. Ela era uma pessoa totalmente cética em relação aos evangelhos. Então ela pegou Mateus, Marcos, Lucas e João para um trabalho acadêmico, uma pessoa de altíssimo profissionalismo, e mergulhou nesses livros, olhando para eles como livros míticos. Porém, à medida que ela pesquisou esses livros do ponto de vista literário, ela se deparou com uma conclusão. Esses livros não tinham como ser mitológicos. Ela não tinha como estar diante de fatos fictícios. O texto em si e a estrutura literária dos evangelhos, e quando você os harmoniza, e quando você vai para as fontes primárias, e quando você vai para os manuscritos antigos, a conclusão que você chega é que isso aqui é um relato minucioso. São pessoas que existiram, são histórias que aconteceram. Conclusão de Anne Rice: o Jesus dos evangelhos foi um personagem real, que viveu e que fez o que ele fez, como está na Bíblia. Segundo exemplo, vamos pegar aqui um brasileiro bem conhecido, um dos homens que tem se dedicado mais a tentar entender os mecanismos da mente humana, Augusto Cury, um dos escritores mais proeminentes, mais lidos no nosso país. Ele se diz talvez o principal dos ateus no passado. Por quê? Porque de fato, inclusive, ele considerava a crença em Deus uma fraqueza da mente humana, uma necessidade de autoproteção da vida. Aquela coisa de você ter que dizer assim, tem que existir algo a mais, para que psicologicamente você possa sobreviver. É assim que ele pensava. Mas ele gostava de pegar, e gosta ainda, personagens da história, mentes que influenciaram outras mentes e fazer análise. Ele fez isso, por exemplo, com Karl Marx. Ele fez isso, por exemplo, com o pensamento de Nietzsche. E ele resolveu pegar o Jesus bíblico, não sabendo muito bem quem seria o Jesus histórico, por trás do Jesus bíblico, mas ele resolveu tentar entender a mente do Cristo mitológico do Novo Testamento. Resultado:
impossível o Jesus do Novo Testamento ser um personagem fabricado, ser um personagem mitológico, ser um personagem fictício. Ele transcende a capacidade da mente humana. A estrutura psicológica, mental, emocional do Jesus que aparece quando você estuda o modo com que ele se relacionava com as pessoas, como ele reagia às pressões, como ele nunca era manipulado, mas ao mesmo tempo como ele era cheio de amor, graça e misericórdia, inclusive com seus inimigos, demonstra que essa história é verdadeira, ele é verdadeiro. Então não há essa coisa de o Jesus bíblico separado do Jesus histórico. O Jesus que existiu na história é o Jesus que está aqui na Bíblia. Entende? Mas aí, isso então remonta as nossas vidas e a vida das pessoas ao que nós chamamos de trilema. Nós somos acostumados com a palavra dilema. Nós sabemos que é um dilema. Mas você já ouviu falar num trilema? Pois se Jesus é um personagem da história e ele foi real, e o que a Bíblia diz, e que está narrado aqui para nós, é verdadeiro, nós temos um trilema. Se tem a notícia, a primeira pessoa que levantou essa questão do trilema foi John Duncan, em 1859, em um sermão que ele pregou. Posteriormente, aparentemente sem um conversar com o outro, historicamente falando, o Atmani levanta a mesma questão em 1936. Mas quem popularizou essa discussão? Existe um trilema em torno de Jesus, que requer uma decisão das pessoas. Quem popularizou essa questão foi C.S. Lewis, que falou publicamente em 1942 sobre isso, e no livro Cristianismo Puro e Simples, ele expressa essa questão em 1952. E o livro que nós estamos trabalhando, que nós estamos chamando toda a igreja a ler, inclusive tem ele ali ao fundo, se você quiser adquirir, nós temos uma citação que o John Stott faz desse trilema levantado pelo próprio C.S. Lewis, que é um dos principais pensadores do cristianismo nos últimos séculos. Olha só o que ele diz, eu quero te apresentar o que é esse trilema. Um homem que fosse só homem e dissesse as coisas que Jesus disse, o que Jesus disse? Eu sou o Salvador, eu sou o cumprimento de todos os profetas, eu sou Deus, eu e o Pai somos um. Ele diz com clareza, eu voltarei e julgarei o mundo. Ele diz, não há salvação fora de mim. Ele diz, eu sou a porta. Veja as coisas que Jesus diz. Então, o que C.S. Lewis está dizendo aqui? Um homem que fosse só homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, igual muita gente tenta fazer. Não, Jesus foi uma grande mente. No fundo, Jesus foi um grande revolucionário. Jesus foi um grande pensador, como tantos outros. Não. Seria ou um lunático, em pé de igualdade com quem diz ser um ovo cozido, ou então seria o demônio. Cada um de nós tem que optar por uma das alternativas possíveis. Ou este homem era e é o Filho de Deus, ou então foi um louco, ou algo pior. Podemos contra-argumentá-lo, taxando-o de louco, ou cuspir nele e matá-lo como um demônio. Ou podemos cair a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não venhamos, esse livro tinha um tonzinho de ironia, né? Mas não venhamos com nenhuma bobagem paternalista sobre ele ser um grande mestre humano. Ele não nos deu esta escolha, nem nunca pretendeu. Em outras palavras,
C.S. Lewis, repetindo o pensamento de John Duncan, de Watchman Nee, o que ele está dizendo é: Jesus foi um mentiroso, um lunático, ou ele é Senhor. Não existe outras possibilidades. Um mentiroso, um lunático, ou ele é quem ele diz que ele é. E isso tem implicações. A primeira vez que eu tive contato com esse trilema, eu era um adolescente. Eu estava num momento de muitas perguntas na minha fé. E alguém me apresentou um livro chamado Evidências que Exigem um Veredito, de Josh McDowell. E lá pelas tantas no livro, o Josh McDowell levanta essa questão. Que você precisa fazer uma escolha. Jesus, que está na Bíblia, ele foi um mentiroso? Ele diz: eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu sou o Salvador. Eu julgarei os povos. Eu existo desde o princípio. Antes de Abraão, eu sou. Então, ele é um mentiroso? Ou então, ele é um lunático? Porém, se isso é verdade, que implicações isso tem para você? E eu lembro que aquilo mexeu muito comigo. E eu acho que a didática que o Josh McDowell utiliza naquele livro nos ajuda a entender e nos posicionar nesse trilema. Então, por favor, preste bastante atenção. Em relação a você, você tem duas alternativas sobre o que Jesus diz. Ou ele fala a verdade, ou aquilo que ele fala não é verdadeiro. Concorda comigo? Vamos partir do pressuposto que o que Jesus dizia sobre si era falso, não era verdadeiro. Aí a gente chega dentro do trilema nas primeiras duas possibilidades. Na primeira, ele sabia que o que ele dizia, ele sabia, preste atenção, que ele não era Deus. Ele sabia que ele não era coisíssima nenhuma salvador do mundo. Ele sabia, e inclusive manipulava de alguma forma as pessoas, que ele não ia ressuscitar. E ele, então, deliberadamente mentia. Qual é a conclusão, então? Não é apenas que ele era um mentiroso. Aí você entende. Se o que ele disse não era verdadeiro, e ele tinha consciência que não era verdadeiro, e ele deliberadamente mentia sobre isso, ele era como um demônio. É isso que C.S. Lewis está dizendo. Não dá para você crer de uma forma diferente. Se você pensa que Jesus falava o que falava, tendo consciência de que ele não era aquilo que ele estava dizendo ser. Entende? Agora, o Josh McDowell, ele usa até uma palavra forte. Ele diz assim: ele era como um demônio, mas também ele era um idiota. Porque ele morreu. Quem é doido de fazer isso? Você está mentindo, sabendo que está mentindo, e você vai para uma cruz mentindo. Pensando ainda na possibilidade que tudo aquilo que Jesus fala nos evangelhos sobre ele mesmo seja falso. Não. Ele pensava que era verdade, mas era falso. Porque ele não é Deus, ele não é o Emanuel, o Deus que se encarnou. Ele achava que ia vencer a morte. Ele achava que talvez viria num reino eterno. Ele achava essas coisas. Mas tudo isso era coisa da cabeça dele. Conclusão. Vamos então para a segunda hipótese. Era um lunático. Por quê? Porque ele estava enganando a si mesmo.
Ele achava que era verdade. Você já conheceu alguma pessoa lunática? Uma pessoa, por exemplo, numa crise de esquizofrenia, quando ela está alucinada nessa crise, ouça isso que eu vou te dizer, ela acha que aquilo que está passando na cabeça dela é aquilo mesmo. Então, se ela pensar assim, eu sou Napoleão Bonaparte, e eu vim conquistar o Brasil, ela está convencida que é. Você pode achar a coisa mais tola do mundo, mas na cabeça dela faz sentido. Será que Jesus não foi um lunático? A gente só tem um grande problema. Lunáticos não costumam ter milhares e milhares de seguidores. Gente que se inspira e transforma suas vidas na sua sabedoria, uma vez que eles são pirados. Pessoas não se dispõem a morrer por aqueles que vivem num mundo de alucinações. Mas os discípulos de Jesus estavam dispostos a morrer por ele. Então só nos sobra, nesse trilema, a terceira possibilidade. Jesus disse a verdade. Jesus era quem ele disse ser. Jesus é o Senhor. Jesus estava no princípio da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Jesus foi prometido pelo Pai na queda, como aquele que viria como descendente da mulher para pisar a cabeça da serpente. Jesus é aquele anunciado em toda a Escritura, na lei, nos salmos, nos profetas, como a esperança para um mundo caído e perdido. Jesus é o cumprimento de todas as profecias messiânicas. Jesus é o Deus que se fez homem. E historicamente foi colocado numa manjedoura. Jesus foi criado numa região pobre, miserável, chamada Galileia. Assumiu a profissão de seu pai terreno, uma profissão simples, por isso ele era considerado, chamado carpinteiro, e viveu na cidade de Nazaré, daí ele era chamado de Jesus o Nazareno. Mas ele nunca foi um homem comum, porque ele foi o enviado do Pai. E ele, o Pai, tem a mesma essência desde toda a eternidade. E é por isso que o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que existe, existiria se não fosse por ele. A luz de Deus veio ao mundo. Ele é aquele que Paulo diz em Colossenses capítulo 1, ele é o primogênito de todas as coisas, o princípio de tudo, nele está a plenitude de Deus. Ele é aquele que viveu, manifestou quem era, não só nas suas afirmações, mas nas obras, nos sinais que ele fez. Ele é aquele que não tiraram a vida dele, porque se insurgiram, simplesmente, mas se insurgiram, porque o Pai, no seu propósito, resolveu moê-lo e esmagá-lo pelos seus pecados, para que houvesse um caminho de salvação e redenção para você. E ele é aquele que subiu no madeiro, na cruz, e de fato morreu como expiação pelo pecado. Ele é aquele que no terceiro dia ressuscitou dos mortos, venceu a morte, manifestou-se aos seus discípulos, mais de 500 pessoas o viram, ele comeu com eles,
Ele ministrou a eles e diante de muitos dos seus discípulos, ele subiu aos céus. Ele é aquele que os anjos, quando ele subiu aos céus, anunciaram: do jeito que vocês estão vendo o Senhor subir, ele voltará com poder e muita glória e julgará as nações. Então ele é a verdade. Portanto, o cristianismo bíblico, cuja essência é o quê? Cristo, é a única resposta. Agora, se você entende isso, você vai ter que fazer uma escolha. Se ele é quem ele diz ser, isso tem implicações para você. Tem implicações para você. No texto que nós lemos, Jesus pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E nós vemos que as pessoas estão confusas. Mas ele pergunta aos seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então a grande pergunta para você aqui nessa noite é: quem Jesus é para você? Ele é um lunático? Ele é um mentiroso? Porque se ele falou a verdade, você tem que sair do muro, e você tem que se ajoelhar e se prostrar e reconhecer o seu senhorio, a sua grandeza. Ou então, tenha coragem de negá-lo. Beleza. Tudo isso é verdade, mas eu não me comprometo com ela. Você não vai ser o último, e nem será o primeiro a fazer isso. Mas pelo menos, você sabe, essa é a resposta. Vou te dar um exemplo disso. Eu citei duas pessoas que por caminhos diferentes estudaram os evangelhos e chegaram à mesma conclusão. Anne Rice concluiu: é impossível os evangelhos apresentarem um mito. O Jesus histórico é o mesmo Jesus bíblico. Anne Rice, durante muito tempo, se disse uma cristã por causa dessa conclusão. Porém, nos últimos anos, por causa de algumas ideologias que ela compreendeu serem incompatíveis com a fé cristã, apesar de crer que Jesus é verdadeiro, ela disse: eu não sou mais cristã. Ela não disse que Jesus está errado. Ela não disse que a conclusão que ela chegou, ela desconsiderou. Mas ela disse que apesar dela entender que Jesus é quem ela não se compromete com ele. Por quê? Porque há outros compromissos maiores. Outras ideias e pensamentos que ela ama mais do que a Jesus. Augusto Cury, ao contrário, continua produzindo muita coisa sobre a mente de Cristo. Há uma coleção intitulada A Inteligência de Cristo. E o primeiro livro se chama, dessa coleção, O Mestre dos Mestres. E há muita coisa produzida quando ele mostra que o Jesus histórico é o Jesus bíblico e nunca houve ninguém como ele. Você pode, diante da verdade do Evangelho, abraçá-la como centro da sua vida, ou você pode dizer: é a verdade, mas mesmo sendo a verdade, eu vou continuar no meu caminho, fazendo as minhas escolhas. Agora, uma coisa você não tem como fazer: ser isento. Essa é a resposta.